Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com fio de malha. Só usei pontos básicos do crochê. E eu também vou explicar como eu produzo essa alça com elos de resina e ferragens. Então vem, que eu te ensino! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê. Então sejam sempre bem-vindos aqui no meu canal. Para produzir essa bolsa, eu vou utilizar fio de malha, uma agulha de crochê compatível ao fio que você escolheu. Eu vou usar aqui umas 6,5 milímetros. Para fecho, eu escolhi botões imantados, que tem essas garrinhas aqui, que é mais fácil colocação. E a gente vai colocar esses botões imantados com uma agulha de costura e linha invisível. Para adereços, eu escolhi elos de metal e resina. E também essas argolas articuladas. Então, eu vou começar fazendo um nozinho inicial e 18 correntes. Então, eu já estou aqui com as minhas correntinhas. E para voltar agora essa carreira, eu vou utilizar essas alcinhas que tem aqui na parte de trás da trancinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, pulo a primeira, pulo a segunda alcinha, venho na terceira. E vou fazer um meio ponto. O meio ponto é assim, você dá a laçada, localiza aqui novamente, ó, primeira, segunda, terceira, insere a agulha, traz o fio do novelo aqui pra frente, ficando com 3 alcinhas. Dá uma laçada no fio e tira todas de uma vez. Esse é o meio ponto. E a gente vai fazer essa carreira toda de meio ponto. Isso vai ser um barrado para depois começar o ponto, né, que vai ser o padrão para nossa bolsa. Então, dá a laçada, localiza aqui a próxima laçadinha aqui da base, insere, traz, dá uma laçada e tira todas. Eu vou fazendo isso até o final da carreira. Então, eu voltei toda essa carreira fazendo meios pontos, um meio ponto para cada ponto de base. E agora aqui é o último pontinho, então, eu vou fazer o último meio ponto dessa carreira. Aqui já é o nozinho inicial. Faço 2 correntes e viro o meu trabalho. Então, aqui são as 2 correntinhas que eu fiz. Esse aqui é o primeiro ponto de base, nesse primeiro espacinho que tem aqui, ó. Aqui, cada vezinho é um ponto de base, tá? Esse aqui é o primeiro. Então, aqui no primeiro, eu vou fazer um ponto baixo. Pra quem não lembra, insere a agulha, ó, pegando as 2 alcinhas, tá? Traz esse fio aqui pra frente, dá uma laçada e tira. Fazendo aqui o primeiro ponto baixo. E agora, no mesmo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto. Dá uma laçada, insere no mesmo lugar, traz esse fio do novelo aqui pra frente, ficando com 3 alcinhas na agulha. Dá uma laçada e tira todas de uma vez. E agora, ainda no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto, se dá a laçada, insere, traz aqui pra frente o fio, ficando com 3 alcinhas. Dá uma laçada, tira 2, dá uma laçada novamente e tira 2. Então, serão 3 pontos diferentes no mesmo ponto de base. É um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. Agora, eu venho aqui localizando esses vezinhos, pulo o primeiro ponto de base, pulo o segundo, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Insiro a agulha, trago, ficando com 2 alcinhas, dou uma laçada e tiro, né? Um ponto baixo. Agora, um meio ponto no mesmo lugar. Dou uma laçada, venho aqui, ó, inserindo no mesmo ponto de base, trago o fio aqui pra frente, ficando com 3 alcinhas, dou uma laçada e tiro todas de uma vez. Agora, um ponto alto no mesmo ponto de base. Dou a laçada, insiro minha agulha no mesmo ponto de base, trago o fio aqui pra frente,
ficando com 3 alcinhas. Dou uma laçada, tiro 2, dou uma laçada e tiro 2. São 3 pontos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. Localizando aqui de novo os pontos de base, eu pulo 1, pulo 2 e venho no terceiro fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. Pulo 1, pulo 2, venho no terceiro e faço novamente esses 3 pontos. Um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto, no mesmo ponto de base. E eu vou seguir até o final da carreira fazendo isso. Então, eu voltei aqui, ó, fazendo essa mesma sequência de pontos. Pulo agora o primeiro, pulo o segundo, venho no terceiro ponto de base e faço um ponto baixo. E aqui nesse último ponto, eu não vou fazer nem o meio ponto e nem o ponto alto, vou ficar só com o ponto baixo. E vou fazer 2 correntes, virar meu trabalho, para começar a próxima carreira já. Aí, eu venho aqui, ó, primeira e segunda correntinha que eu acabei de fazer, e esse aqui é o primeiro ponto de base. Aqui, eu vou fazer novamente aquele grupinho de pontos. Um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. Tá? No mesmo ponto de base, ó, ponto baixo, meio ponto e ponto alto. Aqui, pulo 1, pulo 2, venho no terceiro e faço novamente o mesmo grupinho de pontos. Um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. E eu quero mostrar para vocês aqui, ó, 1, 2, venho no terceiro e eu vou fazer aqui os meus pontos, certo? Se eu virar aqui para ver aonde eu estou fazendo esse triozinho de pontos, vai ser sempre aonde eu fiz o ponto baixo, ó, do grupinho na carreira anterior, é aonde eu fiz o ponto baixo. Olha aqui o ponto baixo, eu tô fazendo em cima dele esse grupinho de trio, só que do lado ao contrário, tá? Então, aqui, ó, vai ser o próximo, ó, tá vendo um ponto baixo? Vai ser aqui. Só que vai ser ao contrário, né? Então, fica mais fácil a gente localizar por esses de cima. É só pula 1, pula 2 e vem no terceiro. Mas aqui eu ainda tenho que fazer mais 2 pontos, porque eu só fiz o ponto baixo. Então, eu venho aqui e no mesmo ponto de base, eu vou fazer o meio ponto e o ponto alto. Venho aqui localizando os pontos de base, pulo 1, pulo 2, venho no terceiro e faço um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto, no mesmo ponto de base. Localizo aqui novamente, 1, 2, 3, e faço mais um grupinho. E agora, venho 1, 2, e nesse último ponto, fazendo somente um ponto baixo. Agora, eu faço 2 correntes e viro o meu trabalho. Então, aqui estão as 2 correntinhas, esse é o primeiro ponto de base. E eu vou fazer aqui nesse primeiro ponto de base, esse mesmo grupinho de pontos. Um ponto baixo, um meio ponto e um ponto alto. Pulo 2, venho no terceiro e faço a mesma coisa. Lembrando que no último ponto, ele é sempre sozinho e é um ponto baixo, tá? Então, quando eu chegar aqui no finalzinho, vai ser um ponto baixo, sozinho.
Eu vou mostrar novamente para vocês, para não ficarem dúvidas, tá? Agora, aqui, ó, 1, 2, venho no terceiro e faço somente um ponto baixo. E 2 correntes para subida. Viro meu trabalho e continuo dessa mesma forma. Então, olha como fica lindo esse padrão de pontos. Ele lembra aquele ponto tombadinho que eu já ensinei para vocês. Vou deixar aqui nos cards para vocês conhecerem, se vocês tiverem curiosidade em saber como é o ponto tombadinho. Ele é parecido com esse daqui. É bem bonito também. Eu adoro esse tipo de ponto, fica bem legal. E eu já venho passar a medida para vocês aqui do tamanho dessa parte do nosso trabalho. Então, eu voltei aqui fazendo a última carreira, e eu vou fazer agora 2 correntes. Eu vou primeiro medir aqui, antes de fazer esse último acabamento, vou medir para vocês saberem com quanto ficou esse retângulo que eu fiz aqui. Então, ele ficou com 42 centímetros, tá? Toda essa parte ficou com 42 centímetros. Agora, terminei aqui, né, fazendo esse ponto baixo, fiz 2 correntes, vou virar o trabalho. E agora, eu vou voltar essa carreira aqui, que vai ser a última carreira desse comprimento, né, dessa parte, desse retângulo aqui. E eu vou fazer só meio pontos nessa carreira, começando com esse primeiro ponto de base. Aqui são as 2 correntinhas, primeiro ponto de base, dou a laçada, venho nesse primeiro ponto e faço um meio ponto. Venho no próximo ponto de base e faço mais um meio ponto. E vou fazendo um meio ponto para cada ponto de base até o final da carreira. Tô terminando aqui. Para o último ponto, último meio ponto da carreira, uma corrente. Assim, já fica um acabamento aqui desse lado também. Então, eu fiz aqui uma correntinha e eu vou cortar agora meu fio, tiro aqui e puxo aqui para fazer um nozinho. E agora, olha, eu vou medir aqui como que eu quero a minha aba, né? Se eu quero dividir aqui, é opcional. Agora, se eu quero deixar essa aba mais comprida, se eu quero deixar ela mais quadradinha, com a aba mais curta, então isso vai do seu gosto, tá? Aí, você vem aqui e vai esconder esses fiozinhos. Lembrando que esse começo e esse fim de fio, você tem que esconder para o mesmo lado, tá? Que vai ser o lado de dentro. Então, eu venho aqui, em alguns pontinhos aqui, ó. Trago o fio, passando aqui por alguns pontos. E corto. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado. E eu vou querer ela assim com a aba menor dessa vez, tá? Já tem alguns modelos com a aba mais longa, e esse modelinho aqui eu gostei assim, com a aba mais curta. Então, eu vou medir aqui aonde que eu vou colocar, e vou agora fechar essas 2 laterais, essa daqui e essa daqui. Então, eu pego um novo fio e faço um nozinho inicial. Reservo ele. Então, eu pego aqui minha lateral da bolsa, abre a tampa e fica só com a lateral aqui para ficar mais fácil. Deixa eu dar um zoom. E agora, eu venho aqui bem nessa parte de baixo aqui, inserindo minha agulha aqui, ó, bem, aqui a parte de baixo da bolsa, tá? Então, eu venho aqui, insiro minha agulha aqui, ó, e trago essa laçadinha que eu já deixei separada ali, e trago aqui, ó, de dentro da bolsa pra fora, tá? Tá bem na quina, na parte de baixo. Esse fiozinho eu vou deixar lá pra dentro da bolsa. Depois, a gente pode fazer um acabamento.
E esse daqui eu vou deixar sempre lá pra trás. E agora, eu vou pegar aqui um pedacinho, um fiozinho do lado de cá e um fiozinho do lado de lá. Então, ó, pega aqui um fio de uma parte aqui da lateral da frente e uma da parte de trás da bolsa. Trago esse fiozinho do novelo aqui pra frente, pego o fio do novelo e faço um ponto baixo. Novamente, pego um fiozinho da parte da frente, um fiozinho da parte de trás, trago o fio e faço um ponto baixo. Novamente, pego um fiozinho da parte da frente, um fiozinho da parte de trás, laço o fio, trago e faço um ponto baixo. Pego um fiozinho da parte da frente, um fiozinho da parte de trás, ponto baixo. E eu vou fazer isso até onde eu quero fechar a minha bolsa. Isso vai depender do tamanho que você quer para sua bolsa, né? Do tamanho da tampa e, consequentemente, do tamanho da bolsa. Então, como eu escolhi até aqui, eu venho até aqui fazendo esses pontos baixos. Pegando um fiozinho só do lado de cá e um do lado de lá. Cheguei aqui bem no cantinho, fiz a mesma coisa. Então, eu já fiz aqui esse fechamento, né, nessa lateral com pontos baixos. E agora, eu vou seguir aqui na tampa, né, que essa é a parte da tampa. Vou seguir fazendo pontos baixos aqui também. Então, eu vou pegando os fiozinhos aqui, de uma maneira que os pontos baixos fiquem nem muito agrupados e nem muito espaçados, tá? Deixa eu dar uma aumentada aqui no zoom para vocês terem uma ideia, ó. Você não pode fazer eles muito pertinhos e nem muito separados, tá? A gente vai pegando mais ou menos na mesma distância entre um e outro. Então, eu cheguei aqui na quina, fiz o último ponto baixo aqui bem no cantinho. E agora, ó, aqui é a parte de dentro, né? Ó, aqui é a abertura da bolsa, é a parte de dentro aqui. Eu vou virar agora essa parte pra frente. E eu vou fazer um acabamento aqui na frente com pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer o quê? Eu ponho esse fio aqui pra baixo da bolsa. E eu vou inserir aqui, ó, no primeiro Vzinho que tem aqui em cima da carreira, ó. Nesse primeiro Vzinho. Então, eu insiro minha agulha de cima pra baixo, buscando esse fio aqui do novelo e trazendo aqui pra cima. E já passo por dentro desse fio aqui também. Venho no próximo, só que dá uma aumentadinha nessa laçada, tá? Não deixa ela nem muito soltona, mas não deixa ela muito justa, senão ela vai torcer aqui, ó, vai ficar torcida a tampa. Então, deixa ela soltinha. Vem aqui no próximo ponto, pegando as duas alcinhas. Traz esse fio aqui pra cima e tira. Venho no próximo fio, deixando, ó, a agulha tem que entrar confortável, sem repuxar aqui, tá? E nem ficar muito folgada também. Insere, traz o fio aqui pra cima e tira. Dessa vez, agora, ó, o fio tá aqui por baixo. Então, eu insiro minha agulha, trago aqui pra cima e tiro, fazendo um ponto baixíssimo. E eu venho aqui fazendo nessa parte aqui, né, nesse lado, eu faço sempre pontos baixíssimos e não ponto baixo. Pra dar um acabamento aqui na frente da bolsa. Chegando aqui no cantinho, ó, vou até o último. Pegando as duas alcinhas. Fiz, agora eu vou fazer o último ponto baixíssimo aqui.
Olha, daí fica um acabamento bonito aqui na frente da tampa. Então, eu já fiz aqui a frente da tampa, agora eu vou abrir novamente. E vou ficar com a parte aqui pra cima, a parte de dentro, ó. Aqui é a parte de dentro, a parte interna da bolsa. Então, agora eu vou passar esse fio lá pra trás. Inserir minha agulha aqui nesses fiozinhos aqui dessa lateral agora. Sempre pegando, quando você faz o ponto baixo, um fiozinho só, tá? Fica mais delicado. E faz um ponto baixo. Pega o fiozinho, faz um ponto baixo. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Ó, pega o fiozinho, faz um ponto baixo. E eu vou fazer esses pontos baixos aqui em toda essa tampa. Sempre buscando um fiozinho só. Pra ficar um trabalho bem bonito e delicado. E esse espaçamento aqui, gente, não tem uma regra certa, né? Mas a gente vai mais ou menos assim, ó, eles têm que ficar com a mesma distância entre um e outro. Então, ó, tô terminando aqui de fazer essa parte aqui com pontos baixos, que ainda é a parte da tampa, né? E agora eu cheguei aqui nessa outra lateral. Lembrando, ó, que você tem que seguir a mesma linha aqui, ó, de pontos, tá? Ó, aqui ele te ajuda, ó, a seguir a mesma linha. Então, eu venho aqui agora, deixa eu dar um zoom, que agora eu vou começar a união desse outro lado aqui. Então, aqui eu vou pegar uma alcinha do lado de cá e uma alcinha do lado de lá e vou fazer ponto baixo. Pego uma alcinha aqui e uma alcinha lá e faço ponto baixo. E vou seguindo assim, pegando uma alcinha de cada lado e fazendo pontos baixos, até fechar essa lateral. Então, eu tô aqui no último ponto aqui pra fechar, ó, vou pegar novamente aqui um fiozinho de cada lado, faço ponto baixo, e agora eu vou cortar o fio. Tiro. Venho aqui por dentro da bolsa com a minha agulha, bem aqui no cantinho. E trago esse fio aqui pra dentro. E aqui dentro, eu arremato ele, escondo ele em alguns pontinhos, como você gosta de fazer. Então, ó, já fechei as duas laterais e já fiz o acabamento aqui ao mesmo tempo, com o mesmo fio. Agora, eu vou colocar 2 botões imantados aqui para fechar a bolsa. Isso é opcional, veja como você prefere fazer. Eu gosto desses botões imantados que tem essas hastezinhas aqui, que eu acho bem mais fácil de costurar, tá? Porque daí você pega a linha invisível e uma agulha de costura e costura aqui, é bem mais fácil, tá? E pra alça, gente, eu escolhi aqui essas argolas articuladas, que eu acho mais fácil de colocar na bolsa. E esses elos, eu tenho elos de resina. Esses elos de resina eu compro em lojas que vendem artigos para fazer bijuteria, tá? E essas são elos de ferragens, que tem lojas que vendem ferragens para fazer bolsas, tá? Então, eu vou pegar e vou misturar esses 2 elos. Nessa alça aqui, eu decidi fazer a cada 2 elos. Então, eu junto aqui, ó, eles têm uma aberturinha, ó, deixa eu mostrar. Ó, eles têm uma abertura aqui. Então, você encaixando abertura com abertura, você só encaixa e faz assim, ó. Coloca um dentro do outro. Então, eu escolhi nesse aqui, a cada 2 elos de resina, colocar uma ferragem. E esses elos têm até uma abertura aqui, ó, mas eles são bem duros. Não tem como abrir com a mão e nem colocar assim, sem abrir. Então, a gente tem que pegar
alicate mesmo. E daí, abrir aqui, ó. Então, você abre um pouco, e aí sim, você coloca aqui o elo de resina. Daí, você já pode colocar os dois lados, ó. Encaixa do lado de cá e do lado de lá. E daí, agora, você fecha aqui com o alicate novamente. Olha, e assim você pode fazer do seu gosto. Se você quiser, você pode intercalar, né? Um de resina, um de ferragem, ou fazer a cada 3, como você quiser. E também da altura da alça que você quiser, se quiser fazer mais curta ou mais longa. E assim, agora a gente pega aqui, ó, e só engata aqui nessa argola articulada, que vai ficar engatada na bolsa também. É bem prático, bem fácil de fazer. E o melhor é que é a liberdade que a gente tem, né? De escolher e fazer conforme a nossa criatividade. Eu espero que você tenha gostado desse modelo de bolsa, do método que eu utilizei para te ensinar a fazer. E não esqueça de me deixar um comentário me contando o que você achou e o seu like. Até a próxima aula. Beijo!